querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. E aí, estão preparados para mais uma aula de matemática? Então, é só vir comigo. Hoje eu trouxe aqui em nossa aula de matemática sobre medidas de comprimento. Você já teve que utilizar medidas de comprimento em alguma situação da sua vida? Vamos ver aqui. Quando a gente utiliza? Quando a gente precisa medir? Eu trouxe aqui uma situação para a gente associar ao nosso dia a dia. A largura dessa porta mede 80 centímetros. Isabela, você tem mais de 1 metro de altura. Estou medindo o comprimento dessa sala com o meu passo. Vou medir a largura dessa janela usando o meu palmo como unidade de medida de comprimento. Se você voltar um pouco na história, vai perceber que há muito tempo atrás, digamos, as pessoas não tinham padrões de medida. Elas utilizavam principalmente partes do corpo. O palmo, a polegada, o antebraço, o passo. Hoje a gente tem as unidades fundamentais. Hoje nós temos instrumentos universais e as unidades também. Por isso eu trouxe para vocês aqui estas informações que são de muita importância. Primeiramente, os instrumentos de medida. Você deve conhecer este objeto, ele se chama trena. Então, nós temos aqui a trena, utilizada muito por pedreiros, marceneiros. Nós temos também a fita métrica, exatamente, a fita métrica, usada muito por costureiras, né? Mas nós também utilizamos em nosso dia a dia. E temos a régua, que esta é sim aquela mais utilizada por nós que estamos dentro de uma escola, principalmente vocês alunos aí de casa, certinho? Utilizando os instrumentos, aqui também tem o metro articulado. Alguns desses instrumentos mais usados em determinadas profissões. Vamos aqui dar continuidade trabalhando a unidade fundamental. O que seria então a unidade fundamental? Na verdade, a medida de comprimento, ela tem então estes nomes, estes valores que são utilizados. O metro, que é a unidade fundamental, e nós temos os múltiplos, que são os maiores que o metro, e os submúltiplos, que são os menores que o metro. Só que no nosso dia a dia, nós não utilizamos todos os múltiplos e nem todos os submúltiplos. Trouxe aqui para vocês a unidade fundamental da medida de comprimento, que é o metro. Ele é representado pela letra M minúscula. Situações em que o metro está sendo utilizado. Então, nós temos aqui um aviso da profundidade de uma piscina, né? Nós temos aqui a altura de um prédio. Nós temos ali o comprimento e a altura ali de uma parede. São várias situações do nosso dia a dia onde a gente encontra esta unidade fundamental, esta medida de comprimento. Dando continuidade, eu trouxe uma unidade que é menor que o metro, porque o metro ele não serve, digamos assim, para medir todos os objetos que nós temos. Foi necessário então criar medidas menores que o metro e medidas maiores que o metro. O centímetro, a palavra nos ajuda muito a fazer essa associação. Quando a gente divide o metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde a 1 centímetro, representado pela letra CM. Então, se eu pegar aqui a fita métrica e vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, olha, observem por favor, 100 centímetros. Do 1 até o 100, nós temos 100 centímetros, o que corresponde a 1 metro. Cada medida aqui que está assinalada na
na fita corresponde a 1 centímetro e 100 partes dele corresponde a 1 metro. Então, tenho aqui para vocês, 1 metro é igual a 100 centímetros. E podemos representar utilizando as letras. Cada centímetro é a centésima parte do metro. Observem aqui essa imagem deste lápis. Ele tem, se a gente conseguir fazer a leitura através da régua, quantos centímetros? Então, nós temos do 0 até o 1 centímetro, do 1 até o 2, né, mais 1 centímetro, e vou chegar até o finalzinho aqui para observar. Passou do 6 e passou quanto? Nós vamos contar esta marcação menor. 1, 2, 3, 4 e meio. Então, poderíamos dizer que 6,45, mais 6,45 o quê? Não é? 6 centímetros e 45 milímetros, certo? Nós vamos estudar agora a menor, exatamente, uma unidade menor que o centímetro. Observe aqui, se do 0 até o 1 eu tenho 1 centímetro, e como se chama, perdão, deixa eu voltar aqui, como se chama aqui esta unidade que está do 0 ao primeiro tracinho? Vamos ver, nós temos o milímetro. Exatamente, quando dividimos 1 metro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde a 1 milímetro, que é representado pelas letras MM minúsculas. Então, nós temos 1 metro é igual a 1000 milímetros. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês de uma íris a outra, né? Mostrando aqui qual seria o comprimento que tem de uma até a outra. 58 milímetros, representado aqui pelas letras MM minúsculas. Ok? Então, revisando. Coloquem aí, anotem aí, registrem porque é muito importante. E utilizem a palavra para vocês lembrarem deste conceito. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 1000 milímetros, certo? Então, nós temos aqui representado que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E eu trouxe também a forma que a gente simplifica a palavra usando as letras, né? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Grava aí, hein? Agora, vamos para uma unidade maior que o metro. Um múltiplo do metro. Nós temos outros, nós temos o decâmetro, o hectômetro e nós temos o quilômetro. Por enquanto, nós vamos trabalhar com o quilômetro, que é mais usual para todos nós. Uma unidade 1000 vezes maior que o metro. Nós sabemos, então, que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Exatamente está aqui representado e também utilizando o símbolo ali, a representação em letras. Aqui, estas distâncias que são muito utilizadas aí nas placas de rodovias, onde a gente verifica qual a distância que falta para chegar em uma determinada cidade. Então, o km. E se nós fôssemos transformar esta medida em metro, o que seria necessário? Eu tenho aqui 112 quilômetros. Então, quantos metros seriam? Se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, basta a gente pegar este valor e multiplicar por 1000. Seria, então, 112 mil metros. Ok? Gravou aí? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Dando continuidade, vamos praticar um pouco. Vamos associar algumas situações do nosso dia a dia e verificar qual unidade nós utilizaríamos para cada uma delas. Qual é o nome da unidade de medida mais adequada para expressar as medidas a seguir aqui? A espessura de 20 folhas de papel empilhadas. Então, você tem aí 20 folhas. O que você utilizaria? Metro, centímetro, decímetro, quilômetro? Qual?
Você já colocou aí, já fez a sua anotação, já verbalizou? Então vamos verificar. Ali nós vamos utilizar o milímetro. É uma espessura pequena, então nós não vamos utilizar uma unidade maior. O comprimento de uma quadra de futebol. O que nós devemos utilizar para mostrar o comprimento desta quadra? Parabéns para quem disse metro. A distância entre a cidade de Belém e Palmas. É claro que nesta vamos utilizar a maior, que seria então o quilômetro. E o comprimento de uma caneta? É claro que seria então o centímetro. Muito bem, aqui tem mais umas questões para a gente resolver. Uma distância de 2 quilômetros equivale a quantos metros? Você se lembra que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tenho aqui 2 quilômetros, como que eu devo transformar em metros? Ah, muito bem. Basta eu multiplicar este 2 por 1000. Assim nós teremos 2000 metros. E um comprimento de 15 centímetros equivale a quantos milímetros? Para isso, nós precisamos lembrar que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, se eu tenho 15 centímetros para serem transformados em milímetros, o que nós precisaríamos fazer? Precisaríamos multiplicar este valor por 10. Assim, 15 centímetros seriam 150 milímetros. Ok? Há mais uma atividade. Qual a medida do comprimento de cada objeto? Bem simples, porque nós temos aqui o nosso instrumento auxiliar, que seria a régua. Então, a gente faz a marcação, inicia no 0 e vê aqui quanto que tem essa caneta. Ela tem 12 centímetros e poderíamos também dizer 120 milímetros. E este prego, qual seria o comprimento dele? Nós vamos aqui observar que ele partiu do 0 e terminou aqui nos 6 centímetros ou 60 milímetros, certo? Para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma curiosidade. Você sabia? Vejam bem, ali nós temos uma torre, um prédio, um arranha-céu. Ele, Burj Khalifa, o prédio de quase 1 quilômetro de altura. Já imaginou um prédio assim? E ele existe. Localizado em Dubai, a estrutura mais alta já erguida pelo ser humano. Essa torre, ela tem 828 metros de altura. É o mirante mais alto, 124º andar. Elevador que percorre a maior distância do mundo, 504 metros. Então, já imaginou você estar aí diante, ou até mesmo dentro de um prédio assim? Ficaria espantado com a dimensão, o comprimento dele, não é mesmo? Então, assim eu termino a nossa aula. Agradeço a você a sua presença, a sua participação. Espero que possa contar com você na próxima aula. Bons estudos, até a próxima!